Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Esta é a nossa quarta aula sobre a história da Igreja. E nesta aula nós começaremos a estudar sobre as perseguições contra a Igreja. As perseguições que a Igreja sofreu desde os seus primórdios, desde o seu início, já em sua fase embrionária, em três aspectos, em três dimensões, em três níveis. No nível religioso, o primeiro nível de perseguição foi o nível religioso. Primeiramente, a Igreja foi perseguida no âmbito religioso, no aspecto religioso, em uma dimensão religiosa. Depois, em um segundo nível, em um nível estatal, ou governamental, ou ainda imperial. E, por fim, no nível filosófico, no âmbito filosófico, na dimensão filosófica, no campo das ideias. Então, a perseguição religiosa contra a Igreja, a perseguição contra a Igreja no âmbito religioso, no aspecto religioso, na dimensão religiosa, foi a primeira forma, a primeira espécie, a primeira modalidade de perseguição sofrida pela Igreja. O Novo Testamento informa que a Igreja primitiva, que os cristãos primitivos sofreram perseguição nas mãos das lideranças judaicas, dos líderes religiosos da nação de Israel de seu tempo. Começando pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Messias, que foi o primeiro a ser vítima de uma perseguição no campo religioso no âmbito do cristianismo. Essas perseguições, essas manifestações de ódio a Jesus Cristo e posteriormente aos cristãos, à Igreja e ao cristianismo como um todo, estão presentes em toda a história da pós-ressurreição de Jesus Cristo, do período que é posterior à ressurreição de Jesus Cristo. O preconceito, portanto, bem como o ódio aos cristãos, é absolutamente notório, inegável, explícito e ostensivo, extremamente cruel, desde a ressurreição de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus Cristo nasceram e se desenvolveram sob o judaísmo, sob a égide do judaísmo. Na medida em que o cristianismo começou como uma espécie de ramificação do judaísmo. As primeiras perseguições, então, as perseguições de cunho religioso, as perseguições dos religiosos judeus, dos líderes judeus aos cristãos, devem ser entendidas, então, como uma espécie de conflito religioso, essa beligerância religiosa contra a Igreja, de natureza religiosa, espiritual, ou seja, os judeus não cristãos perseguindo judeus cristãos por causa da posição doutrinária, por causa dos ensinos e das práticas dos judeus que se converteram a Jesus Cristo, que se convertiam a Jesus Cristo. Então, por causa das práticas desses novos cristãos, prosélitos do judaísmo, então havia essa perseguição. Vários grupos judaicos da época, no entanto, como os essênios, foram tão radicais em relação à sua cosmovisão, em relação à sua visão de mundo,
em relação à sua visão de Deus e da fé, quanto esse novo grupo que surgia no cenário judaico da época, que era a igreja, e no entanto não foram tão perseguidos quanto a própria igreja. O grupo dos cristãos, a igreja, não foi um grupo tão perseguido quanto os próprios essênios, que também eram zelosos, que também tinham uma cosmovisão religiosa que entrava em conflito com os líderes judeus. De acordo com os textos do Novo Testamento, a perseguição aos seguidores de Jesus Cristo continuou mesmo após a sua morte. A morte de Jesus Cristo não colocou fim a essas perseguições. Pelo contrário, elas foram intensificadas após a morte de Jesus. A Bíblia nos relata, nos informa, que o primeiro mártir do cristianismo, assassinado pelos líderes judeus, a primeira vítima dessa perseguição religiosa, realizada pelas autoridades judaicas, foi um rapaz, um moço cheio da fé e do Espírito Santo, o jovem chamado Estevão. Estevão foi um dos 7 diáconos da igreja em Jerusalém. De acordo com o que a Bíblia nos ensina, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Então Estevão foi a primeira vítima, o primeiro cristão que morreu em razão dessa perseguição religiosa no âmbito eclesiástico, no âmbito da igreja. Os apóstolos Pedro e João foram presos por lideranças judaicas, incluindo o sumo sacerdote Anás, que era o sumo sacerdote que estava exercendo a liderança, o governo do Sinédrio na época, na ocasião, então, que os libertou mais tarde, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina, no capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 21. Em uma outra ocasião, todos os apóstolos foram presos pelo sumo sacerdote. Foram vítimas da perseguição religiosa e por outros religiosos judeus chamados de saduceus, mas que, conforme o relato, conforme o testemunho, a narrativa neotestamentária, foram de uma forma miraculosa, extraordinariamente libertos pela intervenção divina, por um anjo enviado por Deus, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do verso 17 ao verso 18, que é a narrativa então que nos mostra como Deus libertou Pedro e João dessa forma extraordinária, através de um anjo. Então, após os apóstolos escaparem, eles foram novamente capturados, presos pelo Sinédrio, que era uma espécie de supremo tribunal religioso dos judeus. Mas, desta vez, nessa ocasião, um homem muito sábio, um homem muito equilibrado, chamado Gamaliel, conhecido como Gamaliel. Gamaliel era um fariseu muito bem conhecido na literatura rabínica, e que Gamaliel era neto do famoso, do renomado Rabino Hillel, um dos maiores rabinos de Israel, um dos maiores expoentes do judaísmo em Israel. E Gamaliel então convenceu o conselho do Sinédrio a libertá-los. Nos registros que nós recebemos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, dos 4 evangelistas que escreveram as 4 biografias de Jesus, nós encontramos frequentes conflitos entre o próprio Jesus Cristo e os líderes judeus, as autoridades religiosas judaicas, por causa do ciúme, da inveja que eles nutriam, que eles sentiam, que eles tinham de Jesus Cristo. E principalmente por causa das interpretações equivocadas, enganosas, erradas, deturpadas
distorcidas que esses líderes realizavam das leis de Moisés e das demais escrituras sagradas, e então, por conta desses abusos, dessas interpretações equivocadas, sofriam constantemente a censura, a represália, a retaliação de Jesus, especialmente os líderes religiosos, os homens que mais conheciam a lei comunicada por Deus a Moisés, e através de Moisés, que foi o porta-voz de Deus para trazer a lei ao povo, 1400 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Eles, esses líderes religiosos, estavam acostumados, familiarizados a ouvir discussões detalhadas, pormenorizadas e em escolher palavras precisas, argumentos muito bem elaborados para comunicar suas ideias equivocadas sobre a lei de Moisés. Eles observavam as obras e ouviam as palavras de Jesus Cristo de uma forma absolutamente criticamente, e prontamente estavam sempre dispostos a desafiar qualquer desvio das interpretações tradicionais dos principais grupos religiosos judeus. Enquanto seus diversos grupos religiosos em Israel, que eram os fariseus, que eram extremamente zelosos em relação às suas tradições humanas, puramente humanas, que invalidavam os mandamentos de Deus. Os saduceus, um outro grupo que não acreditava em milagres, que não acreditava em elementos sobrenaturais, metafísicos, transcendentes, como por exemplo os anjos. Os saduceus não acreditavam nos anjos, não acreditavam na ressurreição. Havia também os herodianos, que era um grupo formado por aqueles que acreditavam que Herodes era o Messias de Israel, o falso rei Herodes, que foi colocado no trono, na verdade, pelos próprios romanos e que era manipulado pelos romanos. Os essênios, que conservavam a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina, segundo eles, com costumes irrepreensíveis, com uma conduta moral, com uma moralidade exemplar, pacíficos e que se dedicavam ao estudo, à espiritualidade, à contemplação, à introspecção e à caridade, e que eram contrários ao materialismo corrente, presente, comum na época, dentre outros grupos. Então, por assim dizer, esses grupos brigavam entre si, havia um litígio constante entre eles. Eles se engalfinhavam no campo das ideias entre si sobre inúmeros pontos doutrinários. E os judeus, principalmente os fariseus, por sua vez se dedicavam, se destacavam através da dedicação unânime à doutrina monoteísta, ao ensino da existência de um único e verdadeiro Deus, que servia como alicerce, como base, como fundamento da sua fé e da sua religião. Depois de séculos de infidelidade a Deus, depois de séculos e séculos de infidelidade a Deus, à sua lei, aos seus mandamentos, nesse aspecto, gerações nas quais a maioria dos judeus, a maioria, para não dizer todos, a maioria praticava a idolatria. A nação de Israel aprendeu a lição amarga da idolatria, através dos exílios, que foram, na verdade, juízos de Deus sobre Israel, por causa da sua idolatria. Esses juízos nos quais Deus usou várias nações para punir Israel de uma forma pedagógica, com propósitos pedagógicos, disciplinares, visando o arrependimento da nação e a sua restauração. Ou seja, através dessas nações, através do juízo, através dos exílios, Deus quis, na verdade, curar, abençoar Israel. E ele usou nações pagãs, ímpias, que levaram Israel para o exílio.
com o propósito pedagógico, libertador. Os judeus então defendiam com unhas e dentes, com extremo zelo, a doutrina fundamental pronunciada no preâmbulo, digamos assim, na introdução, né, da sua legislação mosaica e no primeiro mandamento da sua Constituição Nacional, na legislação de Israel, que dizia, e ainda diz, é claro, não somente dizia, mas ainda diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras, e então Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, isto é, eu devo ser o único e verdadeiro Deus. Eu sou o único e o verdadeiro Deus, e é assim que vocês devem se relacionar comigo. Me vendo, me tratando, me considerando, falando sobre mim como único e verdadeiro Deus. É o que a Bíblia nos ensina em Êxodo, no capítulo 20, dos versos 1 ao verso 3. E Jesus Cristo, então, Jesus Cristo Messias defendia a mesma verdade monoteísta, a mesma fé monoteísta, o mesmo princípio monoteísta. Exatamente a mesma verdade que nós podemos constatar, por exemplo, na sua resposta a Satanás durante a tentação no deserto, em que o texto diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, para trás, Satanás, afaste-se, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, somente a Ele darás culto. Conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 10. Então Jesus estava expressando assim, manifestando assim, tornando evidente dessa maneira, de uma forma absolutamente enfática, exatamente a mesma fé monoteísta das autoridades religiosas judaicas. Mas então por quê? Por que Jesus Cristo sofreu perseguição religiosa? Se ele coadunava, compactuava da mesma fé monoteísta dos líderes religiosos. Mas foi exatamente nesse ponto que surgiram os maiores conflitos entre Jesus Cristo e os judeus. E posteriormente, como não poderia deixar de ser, mais tarde, entre os judeus e a igreja, entre os judeus e os seguidores de Jesus Cristo. Na verdade, o problema não foi na aceitação da doutrina monoteísta, na doutrina que ensinava que existia apenas um Deus, somente um Deus, mas na aceitação da divindade de Jesus Cristo. Essa foi a grande celeuma. A Bíblia apresenta de capa a capa a doutrina monoteísta, mas muitos judeus e muitas outras pessoas ainda hoje têm rejeitado outros aspectos do ensinamento bíblico sobre Deus, principalmente o fato dele ser o único e o verdadeiro Deus. Qualquer um pode admitir a dificuldade em explicar o conceito de um Deus, mas mais de uma pessoa divina. A Trindade, então, se torna um conceito muito mais difícil para muitos. Esse conceito, porém, ele é ensinado de uma forma clara, tácita, ostensiva, do primeiro ao último livro da Bíblia. Os judeus, que eram estudiosos assíduos do Antigo Testamento, que se julgavam os verdadeiros intérpretes do Antigo Testamento, que arrogavam para si essa prerrogativa de serem os verdadeiros e os mais precisos, os mais exatos intérpretes do texto sagrado, sabiam que o único Deus não é uma única pessoa. Então havia essa crença, essa convicção em relação à Trindade. Sabiam muito bem que o registro da criação em Gênesis usou verbos plurais para identificar Deus. Onde está escrito, por exemplo, também disse Deus: façamos o homem, vamos criar, vamos fazer o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a Trindade, a doutrina da Trindade já está apresentada.
Então o problema dos judeus, o problema dos religiosos, dos líderes religiosos judeus, então, não seria tanto a questão de crer na Trindade, de crer em mais de uma pessoa na divindade, embora crendo em um único Deus, porque eles acreditavam na Trindade. Mas sim, para eles o problema era a aceitação, a aquiescência, a admissão da divindade de Jesus Cristo. Essa era a questão. Eles aceitavam o monoteísmo, aceitavam a posição, a cosmovisão trinitária, mas não aceitavam que Jesus era o próprio Deus. Eles sabiam das centenas de profecias do Messias que apareceram no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, mas Jesus, porém, não correspondeu, certamente Jesus não correspondeu às expectativas e às interpretações das profecias por parte dos líderes religiosos judeus. Eles, os judeus, consideravam como sendo extremamente ofensivas as afirmações de Jesus Cristo sobre a sua divindade. As afirmações de que ele era o próprio Deus, o único e o verdadeiro Deus. E, portanto, rejeitavam os seus atos ousados que confirmavam suas palavras. Jesus declarava ser Deus, afirmava ser Deus e provava através dos seus milagres, através dos seus atos, da sua vida, que de fato ele era o Deus que ele afirmava ser. Depois de Jesus curar um homem no sábado, os judeus perseguiram Jesus, porque ele fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus disse a eles: o meu Pai, que é o único e verdadeiro Deus, trabalha até agora, e eu também trabalho até agora. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente Jesus Cristo violava o sábado, o que era algo gravíssimo para os judeus, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Jesus Cristo foi o primeiro nesse aspecto, nesse âmbito, a chamar Deus de Pai, a se dirigir a Deus como Pai, isto é, fazendo-se igual a Deus. É o que a Bíblia nos ensina de acordo com o Evangelho de João, no capítulo 5, dos versos 16 ao 18. E isto certamente os líderes religiosos não aceitaram, não admitiram essa declaração, essa afirmação de divindade por parte de Jesus. Jesus se apresentou como igual a Deus porque ele é Deus. Ele afirmou ser Deus e se apresentou como Deus porque ele é de fato Deus. Ele fez uma obra no sábado para o benefício de uma das suas criaturas, porque ele e o Pai trabalham todos os sábados para cuidar das suas criaturas. O Pai, o Deus Filho Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo trabalham até agora para cuidar da sua criação, principalmente da coroa, da obra-prima da sua criação, que somos nós, os seres humanos. No sétimo dia, Deus descansou da obra da criação. É o que a Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 2, versos 1 e 3. E a Trindade está explícita nisso. Isso não significa, porém, que ele deixou de trabalhar no sábado. Aquele sábado, o sábado de Gênesis, e todos os dias depois, Deus tem trabalhado, Deus tem sustentado o universo. Especificamente, Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme a Bíblia nos ensina na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, demonstrando que Jesus é o mesmo Deus que criou, que trabalhou no sábado e que continua criando e trabalhando no sábado. Os judeus, os líderes religiosos judeus, entendiam corretamente o significado das palavras de Jesus. Ele realmente afirmou ser o Messias. E eles entenderam muito bem, claramente, a afirmação de que Jesus era o Cristo, o Messias, o próprio Deus. Como a Bíblia nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 4, nos versículos 25 e 26. Ele afirmou ser eterno, como somente Deus é eterno. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 8,
no capítulo de número 8 e no versículo 58, e em outras 3 ocasiões, em outras 3 ocorrências do capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus afirma diante dos líderes religiosos que ele era Deus. O que eles tratavam como contradições foram, pelo contrário, cumprimentos das profecias messiânicas, das palavras messiânicas registradas pelos profetas em relação ao Messias no Antigo Testamento. Eles, os religiosos, não aceitaram o seu convite, o convite de Jesus Cristo, e não acharam em Jesus Cristo o conforto, o consolo, a libertação, a salvação que ele estendeu aos discípulos, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1 e no versículo 2 também, onde Jesus Cristo diz: não se turbe, não se preocupe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por que também em mim? Porque eu também sou Deus, como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus, de acordo com o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 1. E tudo isso então provocava uma intensa reação dos judeus. Os judeus reagiram fortemente contra Jesus e contra os seus seguidores, contra os cristãos, contra a igreja, não por falta de entendimento das suas palavras e dos seus atos, das palavras de Jesus e dos atos de Jesus, e posteriormente dos atos, das palavras e dos atos dos seus seguidores, isto é, dos cristãos, da igreja. Mas precisamente, especificamente porque os judeus entendiam o que Jesus Cristo alegou sobre si mesmo e o que a igreja, o que os cristãos, o que a igreja sempre alegou e o que os cristãos sempre alegaram sobre Jesus Cristo, isto é, que ele é Deus, porque Jesus Cristo afirmou ser Deus e provou ser Deus. E toda essa perseguição religiosa, toda essa perseguição por razões religiosas, por motivações religiosas, contra Jesus Cristo primeiro contra ele, e depois contra a sua igreja, contra os primeiros cristãos, a perseguição contra a igreja no âmbito religioso, no nível religioso, no aspecto religioso, na dimensão religiosa, isto é, essa perseguição com uma motivação, com uma intenção religiosa, produziu para a glória de Deus, gerou benefícios maravilhosos, excelentes, extraordinários, que nós estamos recebendo até hoje, por mais incrível, por mais inacreditável que possa parecer. Essa perseguição religiosa gerou benefícios, como por exemplo, a consolidação de uma confissão de fé, de uma declaração de fé, de uma expressão de fé substancial, cristalizada, imutável, consistente, sólida, inabalável, isto é, o credo raiz, a fé raiz do cristianismo. E o momento em que a igreja primitiva mais cresceu, na verdade, foi quando ela foi perseguida por motivações religiosas, por razões religiosas. Foi o período em que a igreja experimentou o seu maior crescimento, a sua maior quantificação e também a sua maior qualificação. A perseguição era mortal, a perseguição religiosa foi mortal e ainda é mortal. Tanto era uma perseguição mortal que todos os apóstolos morreram martirizados como resultado dessa perseguição religiosa. Morreram torturados como mártires. E tudo isso já no início da igreja, na sua fase incipiente, na sua fase embrionária, com exceção do apóstolo João, que foi um privilegiado. Foi o único apóstolo que morreu de morte natural, isto é, de velhice, exilado na colônia penal da ilha de Patmos. Os apóstolos, na verdade, morreram. Os apóstolos morreram, sim, todavia, o cristianismo não morreu. O cristianismo não morreu. A igreja não morreu. A esperança da salvação não morreu.
apesar da intensa perseguição, da cruel, da sanguinária perseguição religiosa, graças a Jesus Cristo e as perseguições religiosas permitidas por ele e sofridas pela sua igreja, a igreja então cresceu e foi qualificada e quantificada. E assim então, para a glória de Deus e para a edificação da igreja, nós concluímos esta aula, que é a primeira parte do nosso estudo sobre as perseguições sofridas pela igreja. Até a nossa próxima aula, que Deus abençoe a todos. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo